Tenho recebido cada vez mais perguntas aqui nos comentários do YouTube ou até mesmo mensagens diretas no meu WhatsApp de pessoas que viram em outros vídeos na internet que tinha que medir a temperatura todo dia para detectar uma possível doença da tireoide. Então, eu decidi gravar esse vídeo justamente para conversar sobre isso, para dizer que não precisa, que esse método diagnóstico é extremamente ultrapassado, pouco sensível, pouco específico e que nós temos métodos muito mais eficazes de avaliar se a pessoa tem ou não a doença da tireoide, tá? Então, se você está suspeitando que tem uma doença da tireoide, o exame é outro, é um exame bem mais eficaz e barato, tá? Eu sou o Dr. Jonatas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço, trato as doenças da tireoide e o câncer de cabeça e pescoço, tá? Se você caiu aqui nesse vídeo, não assistiu nenhum vídeo meu, já se inscreve no canal, tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Então, trazendo aqui algumas imagens para ilustrar, essa aqui é a nossa glândula tireoide, fica localizada no pescoço, ela produz esses dois hormônios T3 e T4, que tem função muito parecida, e a calcitonina, que é um hormônio responsável pelo metabolismo do cálcio, e a função desses dois hormônios é regular o metabolismo energético e a temperatura corporal. Então, a tireoide é um dos órgãos, é um dos nossos sistemas do corpo que consegue regular a temperatura para a gente não ter variações bruscas de temperatura. Nós precisamos manter a nossa temperatura sempre estável para que as enzimas do corpo funcionem. Então, o paciente que tem uma doença da tireoide descompensada, hipotireoidismo, hipertireoidismo, pode sim ter alterações na temperatura, mas em geral isso só acontece em formas graves, quando o paciente já está há muito tempo sem tratar o problema, não sabe que tem, está sem tratar e os exames estão muito alterados, os sintomas são muito intensos. Então esse sinal clínico, seja da hipotermia em quem tem hipotireoidismo ou uma possível hipertermia em quem tem hipertireoidismo, eu nunca vi no meu dia a dia, não é algo que eu utilize, não é algo que eu recomende que o paciente faça para investigar se ele tem doença da tireoide. Então aqui é uma imagem de um microscópio, a gente consegue ver uma tireoide normal, composta por vários folículos, são essas bolinhas, e nas paredes dessas bolinhas nós temos as células tireoidianas, que são as células folicular, e aqui é uma tireoide bem doente, com a doença mais comum da tireoide, que é a tireoidite de Hashimoto. É uma inflamação que acomete essas células da tireoide, que elas começam a perder a função e ser substituídas por tecido linfático, tecido reacional. Então a gente consegue ver aqui o tecido linfático substituindo, e à medida que o tempo vai passando, a parte formada pelos folículos na tireoide vai se perdendo, ela vai perdendo a capacidade de funcionar e surge o hipotireoidismo. Então, a tireoidite de Hashimoto, que é a doença mais comum, é a causa mais comum do hipotireoidismo, e no hipotireoidismo o paciente pode ter sim alteração na temperatura. Então, como é que a gente sabe se o paciente tem isso? Qual é o melhor método? A tireoide é uma glândula que ela é regulada pelo nosso eixo hipotálamo hipofisário. Então, lá no cérebro existe uma parte chamada de hipotálamo que se conecta com a hipófise, e essa hipófise é a glândula mestra. Então, a hipófise é a chefe da tireoide. Quando a tireoide não está funcionando, ela começa a liberar muito TSH, e esse TSH alto, que o nome do TSH é o hormônio tireoestimulante, a tireoide vai crescer e vai produzir mais hormônios. Então, em todo paciente que tem um TSH elevado, a principal suspeita é de que a tireoide não está funcionando. Então, você não precisa esperar a sua temperatura baixar, não precisa ficar medindo a temperatura para ver se a sua tireoide está doente. Se existe um exame que é extremamente específico para a doença da tireoide e que se altera antes mesmo de ter qualquer sintoma. Eu já peguei pacientes com TSH alto que não sentia nada ainda, e quando a gente investigou, viu que estava lá com tireoidite de Hashimoto, o exame de ultrassom, a tireoide toda alterada e o TSH elevado, mesmo sem a pessoa ter sintoma nenhum. Começando o tratamento, previne, né, que os sintomas apareçam, mas já peguei diversos pacientes que já estavam cheios de sintomas mesmo nos estágios iniciais da doença. Então é muito variável de caso para caso, mas nós temos métodos bastante eficazes, né, de investigar o sintoma ao invés de ficar medindo a temperatura. Então aqui duas imagens de ultrassom, né, no exame de ultrassom normal, e aqui um exame de um paciente com tireoidite de Hashimoto, a tireoide vai se desfazendo, né, vai sendo substituída por tecido inflamatório. Aqui imagens de cirurgia mostrando a peça patológica, né, uma peça que foi para biópsia, mostrando que o tecido vai sendo totalmente substituído por tecido linfóide, né? Não fica mais nem próximo do normal. No exame laboratorial, o que acontece? O exame de TSH, à medida que o paciente vai progredindo no hipotireoidismo, esse TSH ele vai ficando cada vez mais elevado, e chega uma hora que o T4, que é o próprio hormônio da tireoide, ele começa a baixar e fica abaixo do limite normal.
Quando isso acontece, em geral, os pacientes estão muito sintomáticos, né? Então, o valor normal do TSH é em torno de 0,1 e 5,5, que aí depende muito da pessoa. Existem pacientes que ficam bastante normais, sem ter nenhum problema com o TSH próximo do limite superior, 5,5. Da mesma forma, pacientes que ficam muito bem próximo do limite inferior, 0,1. Então, esse valor de referência ele só serve como um norte e a gente tem que avaliar caso a caso. Quando o TSH está elevado, hipotireoidismo. Quando o TSH está bem baixo, hipertireoidismo, certo? E para completar, é importante você saber quais são os sintomas do hipotireoidismo, né? Então, o paciente que tem hipotireoidismo, ele pode ter cansaço, ele pode ter uma sonolência, pode ter uma falta de energia, pode ter retenção de líquido, principalmente no rosto, dá um aspecto do rosto bem inchado, essa região das bolsas palpebrais. O paciente pode ter intestino preso, constipação, que essas duas somadas, a retenção de líquido e a constipação, pode trazer um ganho de peso. O paciente pode ter queda de cabelo, ansiedade, bradicardia. Então, a tireoide afeta, as doenças da tireoide afetam o corpo todo, e uma coisa boa é que quando faz o tratamento, todos esses sintomas eles vão embora. Em geral, a meia-vida do hormônio é em torno de 7 dias, então quando começa o tratamento, 7 dias depois, se a dose estiver certa, o paciente já vai notar um alívio dos sintomas, mas em alguns pacientes, como estava há tanto tempo em hipotireoidismo, pode demorar um pouco mais para saírem todos esses sintomas, às vezes 1 mês, às vezes 2 meses, mas é importante ter o diagnóstico correto, ter o acompanhamento correto para evitar que evolua para formas mais difíceis de tratar e melhore a qualidade de vida do paciente, tá bom? E era isso que eu tinha para falar sobre isso, né? Repetindo, medir a temperatura corporal para dar diagnóstico de doença da tireoide, isso é uma coisa extremamente ultrapassada. Então, se você segue algum produtor de conteúdo, principalmente que se diz ser médico, que ainda fala sobre isso, esqueça. Infelizmente é algo que tem em livro de semiologia de 30, 40, 50 anos atrás. Hoje em dia a gente tem o exame de TSH, que em qualquer laboratório, em todas as cidades do país, se você for, com certeza tem esse exame. É um exame fácil, é um exame que é confiável para dar o diagnóstico. Então não precisa ficar medindo a temperatura. Às vezes o termômetro está errado, está descalibrado e pode ser que sugira alguma coisa que você não tem. Então fique bem tranquilo quanto a isso, né? Nada de ficar medindo temperatura para a doença da tireoide, beleza? E é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!